Olá, está no ar o Jornal da Câmara. E hoje vamos falar sobre um anúncio do governo gaúcho de que os editais do processo de revitalização do Cais Mauá serão publicados em março do ano que vem. E quem detalha o processo aqui conosco agora é o secretário adjunto de parcerias do Estado, Marcelo Spilk. Secretário, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Olá, é um prazer estar aqui para tirar as dúvidas, passar algumas informações para os interessados nesse processo tão significativo para o Estado e para a cidade de Porto Alegre. Que ótimo. Secretário, o Cais Mauá compreende uma área de 20 hectares, né? Iniciamos lhe perguntando quais são as expectativas, que melhorias o Estado pretende para aquela região? Bom, quem vive em Porto Alegre, quem conhece Porto Alegre sabe muito bem, que a cidade ela praticamente virou de costas para o rio, pelo menos naquela área, Hoje Porto Alegre já redescobriu o rio com a revitalização da orla, que está ocorrendo por etapas, Nós temos aquela primeira etapa ali junto ao gasômetro até a Rótula das Cuias, A parte 1 que já tem até alguns anos aí que já foi disponibilizada ao público, tem tido uma aceitação muito grande, da população. Depois nós temos a fase 3, que também já está com as obras praticamente prontas, e em seguida devem ser abertas ao público, e depois a fase 2, que ainda a prefeitura está trabalhando, Então, além da orla, nós temos aquela parte do cais que, primeiro, ela está muito mais próxima do centro de Porto Alegre, e o centro de Porto Alegre ele passa hoje por estudos de revitalização. Então, esse projeto do Cais Mauá, ele é nós temos uma expectativa de melhorar aquela área, de tornar aquela uma área visitada diariamente por pessoas de Porto Alegre, da região metropolitana, de todo o estado, e até de turistas também que vêm de outros estados, Porque hoje é muito comum o que acontece, o turista vem de outro estado, ele desce no aeroporto e ele vai diretamente para a Serra, sem ficar ao menos um dia ou uma noite em Porto Alegre. Então, nós entendemos que com essas transformações que estão sendo pensadas, que estão sendo estudadas em conjunto com a prefeitura e com a comunidade, nós podemos ter um centro histórico mais atrativo, o Cais Mauá utilizado por pessoas, E com isso nós, quem sabe, atrairemos esses visitantes até de fora do estado, como eu falei. Perfeito. E em que fase, neste momento, está esse processo, essa iniciativa para que seja feita a revitalização da região? Bom, nós estamos numa fase bem inicial ainda. Nós temos um parceiro estratégico nessa área de parcerias, que é o BNDES. O BNDES tem apoiado o Estado em diversos projetos, projetos desde privatizações, como é o caso da CE, da Companhia de Energia Elétrica, que nós já tivemos a licitação da CED, teremos agora no mês de julho a CET, transmissão, e depois a CEG, geração. Temos a Sulgás, temos aí outros processos em que o BNDES nos ajuda também. Hoje, por exemplo, a questão da Corsã, que também temos o apoio do BNDES, estamos tendo a partir desse momento o apoio do BNDES. E na área de concessões e parcerias público-privadas, nós temos uma série de projetos também, passando por rodovias, parques, presídio, que é uma questão social importante, Então nós temos um presídio em conjunto com a União, através do PPI, um desenvolvimento de um projeto de uma PPP de um presídio. Então nós temos aí uma série de projetos em que o BNDES ele nos ajuda como um parceiro estratégico. O BNDES atua como coordenador, ele contrata consultorias especializadas que desenvolvem estudos. Esses estudos são estudos na área de engenharia, econômica, jurídica, social, ambiental, ou seja, um rol muito grande de estudos que levam um certo tempo para acontecer e que eles devem ser feitos de uma maneira bem criteriosa, e nós temos tido um cuidado, além de tudo, de fazer um trabalho participativo, com muito diálogo, buscando contribuições da sociedade. Então,
Nessa fase, o que nós temos? Nós temos contratado o BNDES e nós temos contratado uma consultoria que, na verdade, são 8 empresas, é um consórcio constituído por 8 empresas especializadas. Então, na área de patrimônio, na área do mercado imobiliário, na área de modelagem econômica financeira, arquitetura e urbanismo, ou seja, nós temos aí, na área de publicidade também, nós temos diversas empresas que estão nesse consórcio e que estão, então, iniciando os trabalhos. Desde o princípio, nós colocamos essa questão de que esse projeto ele só seria viável se nós conseguíssemos apoio e colaboração da comunidade. Então, por isso, nós estamos numa fase agora de realização de workshops. Então, nós já concluímos recentemente 5 workshops, teremos mais 5 ainda. Então, no total de 10 workshops em que nós ouvimos as contribuições, apresentamos uma ideia geral do projeto, ainda muito superficial, né, porque não existem muitas definições, ouvimos as contribuições, então, de toda a sociedade civil organizada, dos técnicos, arquitetos, urbanistas, de todos os envolvidos e interessados no mercado imobiliário, ou seja, de todos que têm algum interesse no projeto. Então, esses workshops buscam receber as contribuições. A partir dessas contribuições, nós teremos o que as consultorias chamam de master plan, que é um overview, né? Então, nós já sabemos qual é o horizonte, onde nós devemos trabalhar. E, a partir disso, então, nós teremos, no final, workshops devolutivos, ou seja, os últimos desses 10 workshops, os últimos 3 ou 4, serão devolutivas para a sociedade daquilo que nós recebemos de contribuição. E é claro, né, num processo de participação ampla da sociedade, como nós estamos fazendo, nem tudo poderá ser atendido. É claro que tem algumas questões que são estratégicas e que o governo vai ter que decidir fazer de uma ou de outra forma, e nem todo mundo poderá ser atendido em tudo, mas a ideia é procurar convergir naquilo que é consenso, tá? Que todos têm em comum, e nas questões que têm alguma divergência, a gente procurar, dentro de um bom senso, decidir pelo que é o melhor para o interesse público e que, ao mesmo tempo, possibilite que o projeto seja viável economicamente, financeiramente, socialmente, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de governança, ou seja, temos todo esse cuidado para desenvolver esse projeto. Então, dentro desse diálogo, participação da sociedade, e nós esperamos ter isso concluído, então o modelo concluído até dezembro desse ano. Depois trabalharemos na modelagem final, e a ideia é então lançar o edital no mês de março e leilão no mês de maio de 2022. E esse diálogo que o senhor menciona, de que forma ele pode ser feito? Os workshops, eles são abertos para inscrições, são convidadas entidades? Como a população pode se informar sobre isso? O governo do estado está disponibilizando de que maneira esse acesso para a população participar com ideias, sugestões, como o senhor mencionou? Bom, nós estamos divulgando nas redes sociais do governo do estado. Além disso, as entidades representativas têm sido convidadas por meio de convites formais. Então, a gente tem procurado, desde o início, né, elencar todas as entidades organizadas, né, que possam ser representativas da sociedade, da comunidade. E além disso, a gente tem lá um e-mail que pode ser disponibilizado aqui, né, para contribuições, e que durante todo esse processo a gente vai estar atento, né, e procurando receber ao máximo as contribuições. Todas elas serão analisadas e respondidas. Perfeito. E, secretário, o governo rompeu o contrato com uma outra empresa que era responsável por esse processo de revitalização do Cais Mauá. E eu lhe pergunto, tem como aproveitar alvarás, estudos e outras documentações? Ou agora está sendo necessário que o governo comece, vamos dizer assim, do zero esse processo? Esse é um processo praticamente novo, né? A gente está iniciando ele praticamente do zero, como se diz. Mas alguns passos que foram dados naquela época, eles são úteis hoje. Por exemplo, naquela época, a área portuária ainda era considerada uma área da União.
concedida, né, delegada para a utilização portuária. Naquela época, o Estado registrou as matrículas em seu nome, houve uma contestação judicial, esse assunto foi parar no STF, mas no final a União acabou concordando que essa área seria sim do Estado, e hoje então o Estado tem a situação regularizada. Foi definida uma nova poligonal do porto, então nós temos hoje, o porto é dividido em 3 grandes áreas. Nós temos esse Cais Mauá, que são cerca de 3 quilômetros de extensão. Depois nós temos o Cais Marcílio Dias e o Cais Navegantes. Então a ideia é que o Cais Marcílio Dias e o Navegantes, eles permaneçam operacionais, funcionando como porto, e essa área então foi uma área desafetada, ela não é mais uma área considerada como de atividade portuária, justamente para poder dar esse fim turístico, econômico, social, cultural, artístico que pretende se dar. Então isso, por exemplo, já é um legado positivo daquele projeto anterior. Em relação aos demais documentos, licenças, alvarás, a gente vai ter que se debruçar um pouquinho mais para analisar um a um, para ver o que se aproveita, né, o que não se aproveita, mas isso será previsto ao longo dos estudos também. Esse é um dever de casa aí que a consultoria, junto com o BNDES, tem para desenvolver ao longo dos estudos. E a partir desse primeiro e segundo semestre do ano que vem, que estão planejados aí a publicação dos editais, o início dos trabalhos, o governo já tem uma projeção, uma ideia de como eles vão se dar? Será uma única empresa? Será mais de uma empresa? Como vai ocorrer? Isso os estudos vão mostrar, né? A gente pode, como tu bem disseste, a gente pode ter uma única empresa responsável por toda a operação, ou a gente pode segmentar, fragmentar de acordo com atividades ou áreas. Isso é algo que os estudos vão mostrar qual a melhor solução. É uma questão que tem que ser definida, mas é muito cedo ainda para nós definirmos qual o modelo que será adotado. E no momento, como o senhor avalia, quais os pontos que o senhor avalia como maiores entraves, maiores dificuldades, no geral mesmo, no cenário dessa revitalização do Cais Mauá? Bom, como eu disse no início, esse é um projeto que ele está casado, digamos assim, com a revitalização do centro de Porto Alegre. Nós temos um ponto que é importante, que todo porto-alegrense sabe muito bem, que é o Muro da Mauá. O muro ele tem uma finalidade técnica, que é a prevenção de enchentes, né? No caso de uma grande enchente, evitar que essa enchente entre no centro de Porto Alegre e afete a cidade. E nós temos também o trem, que também vai até um certo ponto, né? O trem vai até o portão principal ali, né? Junto à Praça da Alfândega, a Secretaria da Fazenda. E então a ideia, enterrar o trem, como já foi falado, uma solução provavelmente muito cara. Então é bem possível que o trem continue ali, e essa é uma questão muito técnica, difícil também a gente dizer o que vai fazer, mas o ideal seria que nós não tivéssemos mais o muro, pelo menos de onde termina o trem, que seria aquele portão de entrada até o final, onde já existe hoje o cais embarcadeiro, até a parte lá mais próxima da usina do gasômetro. O ideal seria tirar o muro, ou rebaixar o muro, como já foi falado, mas o ideal seria tirar o muro e usar um outro tipo de proteção contra as enchentes, que pudesse ser móvel, quem sabe uma barreira que pudesse subir quando necessário, quer dizer, então temos que buscar uma solução, mas essa é uma solução que passa pelo crivo técnico, né? Então tem as secretarias envolvidas, técnicos envolvidos que já estão estudando esse assunto em paralelo ao nosso processo, porque fazendo uma correlação, né, quem conhece o Porto Maravilha lá do Rio de Janeiro, existia o mesmo problema, existia um viaduto que praticamente separava o centro da cidade da área portuária, e aquele viaduto ele foi implodido, foi uma das etapas importantes, e hoje o porto fica integrado ao centro da cidade de uma forma muito melhor, né? Quem está no centro vai caminhando, simplesmente atravessa a rua e já está no porto. Então o desejável aqui é que nós tivéssemos uma solução desse tipo, não tendo mais o muro, mas claro que se tecnicamente não houver a possibilidade de remoção do muro, paciência, vamos ter que conviver com isso e fazer a integração da melhor forma possível. E secretário, esse é um ponto, tanto né? Claro, eu ia lhe perguntar que tanto na questão do muro quanto dos trens, e o senhor pode acrescentar mais alguma, claro, de que forma o legislativo, que a Câmara Municipal de Porto Alegre e a Prefeitura da capital podem e devem contribuir nessa discussão?
Não, perfeito. Esse era o ponto que eu ia tocar, que a gente justamente precisa do apoio da prefeitura, do legislativo municipal também, né? Porque certamente alguma aprovação legislativa será possível e necessária também para isso. Mas a gente tem a felicidade de ter a prefeitura como grande parceira desse projeto, porque a prefeitura também interessa esse projeto. A prefeitura também está trabalhando com uma revitalização do centro, né? O secretário Schirmer participou de algumas reuniões do workshop, falou disso, né, que esse é um projeto que não anda sozinho, ele anda em conjunto com a revitalização do centro, e então também a prefeitura também tem essa preocupação, e nós estamos muito bem alinhados aí com a revitalização tanto do centro quanto do Cais Mauá. E é claro que nos preocupa a questão do muro, isso eventualmente, se necessário alguma atuação do legislativo, a gente certamente vai precisar aí da discussão, da colaboração da Câmara nesse aspecto. Perfeito. Então, para finalizarmos, secretário, num cenário otimista, qual a projeção do governo do estado para termos o Cais Mauá revitalizado e aberto ao acesso de todos os gaúchos? Bom, vamos pensar então no cronograma estimativo que nós temos. Nós teríamos a licitação realizada em maio de 2022, aí poderíamos pensar em todas aquelas fases que a gente tem após a licitação, tem que esperar período de recurso, homologação, assinatura de contrato. A gente teria mais alguns meses para isso. Após esses meses, a gente teria um período de licenças ambientais, licenças de construção, de reforma, que aí passam pelos nossos órgãos, tanto municipais quanto estaduais, que obviamente vão colaborar ao máximo para que isso aconteça de maneira célere, mas a gente sabe que a avaliação dos servidores é uma avaliação técnica e que a gente deve dar o tempo necessário para que elas aconteçam. Então, pensando na assinatura do contrato alguns meses, aí vamos colocar 3 a 4 meses depois da licitação, vamos pensar em mais alguns meses de licenças, né? Eu acho que a gente pode pensar em 2023 para início das obras, né? E quem sabe a gente ter isso aberto lá em final de 2023, início de 2024, já ter o cais, digamos assim, pronto, ou pelo menos parte dele, como eu disse, né? Dependendo do formato que se adotar, se a licitação for separada, mas a princípio acho que a gente já deve ter alguma coisa aberta ao público, quem sabe no ano de 2023. Perfeito. Muito obrigada ao secretário adjunto de Parcerias do Governo do Rio Grande do Sul, Marcelo Spilk. Obrigado pela oportunidade aqui na TV Câmara. Uma palavrinha final, se me permite, eu queria dizer que esse projeto é um projeto transformador. Ele é de toda a carteira de projetos que eu falei lá no início, que nós temos com privatizações, concessões, provavelmente esse é o projeto que mais vai mexer com a vida das pessoas. Ou seja, aquele projeto que mais vai fazer diferença nas nossas vidas, a gente se sentir melhor no centro de Porto Alegre, tendo o Cais Mauá, um lugar bonito de convivência, com espaços artísticos, culturais, comerciais, restaurantes, ou seja, um espaço para a população, né, que possa ser desfrutado por todos. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade de trazer esses esclarecimentos aqui para vocês. Nós que agradecemos. Essa foi a participação do secretário adjunto de Parcerias do Governo do Estado, Marcelo Spilk, explicando sobre a revitalização do Cais Mauá. E agora nós mudamos de assunto, porque amanhã ocorrem as reuniões das comissões permanentes aqui do Legislativo. Confira a agenda desta terça-feira. Olá, Kiane. Terça-feira é dia de comissões permanentes aqui no Legislativo. A gente confere agora os horários e os assuntos que serão debatidos nas reuniões desta semana. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente se reúne para tratar sobre o acesso às políticas públicas das pessoas com vitiligo. A reunião ocorre a partir das 10 da manhã. A Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude também promove reunião nesta terça-feira para debater as ações da Coordenação Municipal de Cinema e Audiovisual e a Cinemateca Capitólio. A reunião está marcada para as 10 da manhã. A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana irá debater a abordagem das forças de segurança públicas e privadas. A reunião terá início a partir das 2 horas da tarde. Todas as reuniões serão transmitidas pela plataforma Zoom.
Os links você encontra na agenda única que fica no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Voltamos aos estúdios. O Jornal da Câmara fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.